boa noite a todo mundo, boa noite a quem está aqui assistindo, boa noite a quem está acompanhando, né? Espero que o dia de vocês tenha sido um bom dia, um dia produtivo. E a proposta da gente, tá, é falar sobre construção residencial, tá? Construção de residências. Claro, os assuntos que a gente vai abordar vai falar sobre, vai abranger para vários tipos de construção, mas eu vou falar especificamente para a construção residencial. E eu vou falar etapa por etapa para uma construção residencial bem sucedida, tá bom, gente? Eu vou falar com uma linguagem bem descomplicada para que até as pessoas que não têm muito conhecimento de obra possam entender e assim tentar otimizar ou evitar alguns erros, alguns problemas que possam acontecer na obra de vocês, na reforma de vocês, na construção de vocês, tá? Antes de mais nada, meu nome é Pablo Melo, eu sou o CEO da Mi Reforma Engenharia. Nossa empresa ela é especializada em construir residências unifamiliares, multifamiliares. Nós estamos especializados em tirar sonhos do papel e transformá-lo em casas, tá? O primeiro ponto, né, para a gente começar a falar sobre construção residencial é onde a gente vai construir, né? Escolher um lugar para construir, né? Então, primeiramente você tem que ter em mente onde você quer construir a casa dos seus sonhos. Você tem que ter em mente onde você quer construir a sua residência ou onde vai ser a reforma, por exemplo, no seu apartamento. Isso tem que estar bem definido, tá? Onde você vai construir, onde você vai reformar, o local. E aí tem alguns detalhezinhos que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher esse local, né? Vamos lá. O primeiro ponto é se esse local ele dispõe de rede de esgoto, rede de água, abastecimento elétrico, isso é o básico, né? Embora que muitos condomínios hoje não dispõem de rede de esgoto, então as pessoas têm que fazer uma fossa séptica, né? Um tratamento individual. E isso vai trazer algumas etapas a mais no teu projeto. Não é nada demais, não tem problema. É super normal, inclusive, nos condomínios mais voltados para a área do campo, um pouco mais deslocados das zonas urbanas, do grande centro, você vai ter esse tipo de situação, onde os condomínios não dispõem de uma rede de saneamento de esgoto, uma rede de esgoto compartilhada. Vocês vão ter um esgoto individual para cada um, e aí vão fazer a fossa séptica, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar esse nome, talvez não saibam, talvez nunca tenham ouvido falar, não tem problema, gente, tá? Fossa séptica é uma fossa que atende aos padrões para não contaminar o meio ambiente, o solo, os lençóis freáticos. Ela não despeja os dejetos, nem os sólidos nem os líquidos no terreno, tá? Então ela não contamina o solo. Ela tem uns processos de filtragem na fossa séptica e vai fazer com que você construa a sua casa e possa utilizá-la sem danificar o meio ambiente em que você vive, né? Então, primeiro ponto é entender se o que o condomínio ou o local onde você quer construir, se ele atende à tua demanda, né? O tamanho do terreno é muito importante também ser analisado, tá, gente? Muitas vezes você quer construir naquele local de qualquer maneira, tem que ser nesse condomínio, e aí muitas vezes os lotes que estão disponíveis não são um tamanho que vai comportar o teu projeto, o teu sonho, então não adianta muito, entende? Tem que levar em consideração que o tamanho do lote, ele tem que atender a tua demanda, a tua casa. E não só isso, gente, você tem que se atentar aos recuos, né, que a prefeitura pede. Então, via de regra, você tem o seu terreno, o seu lote, e nas laterais tem que ter um espaço de pelo menos 1,5 metro livre para circulação de ar, né? Enfim. Na frente você tem que ter pelo menos 5 metros. Em algumas prefeituras pede 5,5, mas geralmente 5 metros. E na parte de trás, geralmente 1,5 metro, 2 metros, depende da prefeitura. Ela vai pedir um recuo um pouco maior do que o lateral, entende? Algumas prefeituras permitem que você encoste a sua residência em uma das laterais. Algumas das prefeituras vão pedir isso, sabe? Vão permitir isso, mas não é muito comum. Geralmente é recuado, tá? Então, você escolher o lote
e entender os recursos que você vai ter, entender que você precisa de espaço, você precisa de uma área verde mínima que a prefeitura vai pedir. Tudo isso você vai encontrar no plano diretor da prefeitura do município onde você pretende construir. Vai ter um plano diretor onde vão ter todas as diretrizes que eles exigem de você, né? O que é que eles consideram área verde, o que é que eles não consideram área verde, entende? Piscina é área verde, área gourmet é área verde, o que é solo permeável, o que não é, entende? Então, tudo isso vai estar discriminado e existem alguns entendimentos. Então, algumas prefeituras vão entender de uma forma, vão dizer que piscina conta como área verde, e outras vão dizer que não, porque ela tem concreto, então ela não é impermeável, não é permeável, né? Então, assim, cabe a cada plano diretor uma análise isolada, sabe? Outro ponto importante para você analisar o seu lote antes de comprar, veja se esse local ele tem um bom planejamento para escoamento pluvial, chuva, se a rua alaga. Não adianta só o condomínio ter um sistema de drenagem e captação bom. Se a rua que acessa o condomínio não tiver, você vai ficar ilhado dentro do seu condomínio. Então, esse é outro ponto importante de se analisar quando você vai comprar um terreno. Analise se a infraestrutura da vizinhança, da comunidade, na rua, entendeu? Se tem um sistema de captação eficiente, se tem um sistema de escoamento pluvial, que são a água das chuvas, se é eficiente, entende? Se nas vizinhanças as pessoas costumam ligar esgoto no sistema pluvial de água de chuva, isso é muito perigoso. Vou dizer para vocês um exemplo. Ali na Caxangá, Avenida Caxangá, uma avenida bem movimentada, onde muitos conhecem, boa parte dela não tem um sistema pluvial eficiente. De modo que muitas pessoas jogam o pluvial no ramal de esgoto. E isso é muito comum ali naquela comunidade e não só ali, em muitos lugares. Infelizmente, às vezes porque foi mal dimensionado o sistema pluvial, às vezes o crescimento da comunidade foi maior do que o previsto, enfim. E isso acarreta em muitos problemas quando tem muita chuva, os bueiros eles extravasam, enfim. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de você comprar o lote.